Olá a todos, eu sou o Fábio e estou hoje aqui para conversar com vocês sobre, se não o mais importante, com muita certeza, o mais relevante parâmetro para caracterização e monitoramento de processos de tratamento de esgoto. Eu estou falando da nossa demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, um método indireto de quantificação da matéria orgânica que tem o seu princípio na avaliação do consumo de oxigênio por micro-organismos dentro de um intervalo de tempo, em condições controladas. A DBO é, de longe, um dos parâmetros fundamentais para o saneamento. Ele é padrão de emissão de efluentes em corpos d'água ou em redes coletoras, ele é padrão de classificação de corpos d'água, é a variável em excelência ainda utilizada na maioria dos modelos de dimensionamento de unidades de tratamento de esgoto. Então, trata-se de uma variável analítica de grande importância e por isso é de grande importância que consigamos compreender perfeitamente o que significa, qual a ideia, qual a informação que os valores de DBO nos fornecem. Hoje, o que eu quero conversar com vocês é a respeito dos métodos de determinação da DBO. O Standard Methods, que é a bíblia do saneamento aqui para nós, ele preconiza alguns métodos. O método respirométrico e o método da diluição, por exemplo. O método da diluição, ele é, com muita certeza, o mais empregado nos mais diversos laboratórios por aqui. Ele tem o seu princípio baseado na diluição de alíquotas da nossa amostra, do esgoto, em volumes de uma água ultra pura, enriquecida com nutrientes e com uma saturação de oxigênio. Dessa diluição, nós medimos o OD inicial, incubamos numa geladeira com a temperatura controlada a 20 graus durante 5 dias. Por isso é DBO embaixo 5,20. Após esses 5 dias, medimos novamente o OD final e da diferença de OD inicial menos final, dividido por essa porcentagem, essa parcela de diluição, nós temos o nosso valor de DBO. Ou seja, a análise de DBO pelo método de diluição tem como elemento principal, como ferramenta principal, a medida do oxigênio dissolvido. E é sobre isso, particularmente, que conversaremos agora. Eu tenho aqui comigo 2 equipamentos que me permitem medir o oxigênio dissolvido. Esse daqui, de uma marca extremamente comprometida com a qualidade, a YSI, é um equipamento, é um oxímetro de bancada, cujo eletrodo possui uma membrana. Ou seja, esse equipamento, ele me oferece uma medida, uma medição eletroquímica. Eu tenho uma membrana permeável, sensível ao oxigênio. Em contato com essa molécula, gera um DDP no eletrodo que eu tenho aqui dentro. Essa corrente elétrica vai para o equipamento. O equipamento ele é previamente calibrado e essa corrente elétrica é convertida em concentração, em ppm, em miligramas de oxigênio por litro. Percebam que ele tem uma hélice, porque é necessário que ocorra uma agitação sem introdução de ar, é claro, uma mistura da massa líquida, para que as moléculas de oxigênio possam interagir bem com a membrana. É um equipamento extremamente preciso e útil nas análises de DBO. O outro equipamento, esse aqui, da RAC, outra marca muito inserida no contexto do saneamento, e o seu eletrodo é um eletrodo de luminescência, o LDO. Diferentemente desse primeiro, esse eletrodo ele tem o seu princípio na questão óptica. É emitido um determinado comprimento de onda, sensível à molécula de oxigênio, ou seja, esse comprimento de onda ele é capturado, digamos assim, pela molécula de oxigênio, que ao absorver essa energia desse comprimento de onda, excita-se, os seus elétrons são excitados, e ao voltarem para o seu estado natural, emitem um outro comprimento de luz. É a luminescência, que é captado pelo eletrodo. Essa luminescência captada pelo eletrodo é convertida aqui no equipamento em termos de miligramas por litro de oxigênio. Esse equipamento, a calibração dele é muito mais simples.
esse primeiro equipamento por membrana, eu preciso inserir nele valores. Então, eu não consigo abrir mão, por exemplo, de pelo menos fazer uma análise, aqui com o meu frasquinho de DBO, e o método de Winkler modificado pela azida sódica, para determinar um valor de OD e dizer para ele que aquela variação de potencial elétrico que ele está medindo vale tantos miligramas por litro de oxigênio. Esse equipamento por luminescência, o LDO, é muito mais simples a calibração. Ainda em termos de vantagens do LDO, não é necessário uma agitação da massa líquida. E digamos, a precisão dele é mais ampla. Não a precisão, mas a faixa de medição dele. Ele consegue medir valores mais baixos, abaixo de 1, com muito mais precisão do que o eletrodo com membrana. Salvo essas pequenas diferenças, são equipamentos fundamentais para um laboratório que pretende analisar o parâmetro DBO. E é muito importante para você que trabalha com saneamento, que lida com isso o dia todo, com esse número, que pega lá no laudo e vê DBO igual a 328. É muito importante que você saiba de onde veio esse número, como que esse número chegou naquele papel. Quais equipamentos, quais os princípios, quais os métodos que foram empregados. E acima de tudo, dentro dessa metodologia, o que significa esse valor? Eu posso confiar que realmente 325 é um valor exato? Ou se fosse 330 ou 315, daria no mesmo? A DBO é uma medida precisa? Me permite, por exemplo, a ousadia de colocar no laudo um valor de DBO de 215,7, 215,25 miligramas por litro? Quer dizer, essa análise ela me permite a precisão de ter casas decimais? Perguntas aí para você refletir. E por que eu faço DBO, que demoram 5 dias, que é uma medida indireta, demoram 5 dias, mede apenas a parcela biodegradável daquilo que contém de matéria orgânica na minha amostra, e eu não meço a demanda química de oxigênio, a DQO, que leva do começo ao fim umas 3 horas e meia, 4 horas, e mede todo o range de matéria orgânica, biodegradável e não biodegradável. Ou seja, me passa um cenário mais completo da carga de matéria orgânica presente na minha amostra. Por que ainda a DBO é tão importante? A DQO é também uma medida indireta, mas ela mede muito mais coisas, muito mais matéria orgânica do que a DBO, e é muito mais rápida. Por que então a DBO ela ainda tem esse status de estrela dentro do saneamento? Bom, isso aí é um assunto um pouco mais longo e que eu convido você para participar de um curso todo especial que estamos preparando para elucidar desde a parte da determinação analítica, a importância sanitária e a interpretação de laudos laboratoriais, não só da variável DBO ou DQO, mas das principais variáveis de interesse sanitário, não só para esgoto, mas para água também. Será um curso onde você poderá compreender os fundamentos analíticos, a importância desses parâmetros dentro do saneamento e, acima de tudo, a cuidados na hora de interpretar um laudo, de verificar a coerência, a coesão, a incoerência e possíveis erros nesse seu laudo. Esse curso também, para tornar-se mais completo, ele vai trabalhar num segundo momento a questão da validação do laboratório, a validação metrológica, a acreditação. Qual que é a diferença de um laboratório acreditado com uma validação metrológica para um laboratório não acreditado? Por que é importante que eu saiba escolher o momento de contratar um acreditado e um não acreditado? Enfim, peço que vocês aguardem, acompanhem as nossas comunicações. Nós estamos com esse curso, nós da Sena e Frates, estamos em parceria com o portal Ecologic e vamos em breve trazer mais novidades sobre esse curso. Até lá, fiquem em paz e cuidem-se!